Boa noite a todas e a todos, sejam todos muito bem-vindos ao 5º Comúsica, Congresso Nacional de Comunicação e Música, que nós aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação, na Escola da Indústria Criativa aqui da Unicinos, temos a honra de sediar essa 5ª edição. Meu nome é Gustavo Fischer, sou professor aqui do programa, junto com a Adriana Amaral e demais colegas que integram também o projeto Procad, que está articulado fortemente aqui com o evento. Então, em nome da universidade, dando as boas-vindas, agradecendo muito ao esforço de todos em estar aqui para esses 3 dias de evento, tendo em vista todas as questões que estamos passando aí em nível nacional, considerando todos os enfrentamentos necessários nesse momento bem difícil que a pesquisa enfrenta no Brasil, a educação e, quem sabe, a própria sociedade brasileira. A Unicinos fica muito feliz de recebê-los. Vocês estão vendo um campus um tanto quanto vazio, a graduação só inicia as aulas semana que vem, mas nós vamos compensar essa espécie de despovoamento com um bom barulho aqui relacionado às nossas ideias, nossos projetos, nossos objetos, e esse momento de interação é um momento fundamental e que faz com que a gente acredite cada vez mais no trabalho que a gente está desempenhando. Embora a Adri vá fazer também aí agradecimentos, mas eu também deixo aqui o agradecimento a toda a equipe que está envolvida aqui no processo, aqueles que já estão há um tempo aí pensando e planejando o evento, tanto aqui da universidade, como também os estudantes, os colaboradores, músicos, enfim. Acho que a gente está conseguindo construir um evento com o lado importante da discussão científica, articulado também com um momento de convivência e de afetividade, que eu acho que é fundamental no exercício da pesquisa, independente da nossa área, dos nossos objetos, enfim. E acho que também vamos aproveitar essa semana para, efetivamente, termos um congresso nacional decente. Há um outro congresso nacional em Brasília, de outro formato, especialmente nessa semana, e acho que um bom jeito de resistir ou de inventar é também reinventar uma ideia de congresso nacional como esse aqui. Aproveitem todos e sejam mais uma vez muito bem-vindos. Obrigado. Bom, boa noite a todos e todas. Em nome da comissão organizadora aqui do 5º Comúsica 2017, que me foi passada essa faixa lá em 2015, no Rio de Janeiro, e a gente topou fazer aqui, juntamente com o Cult Pop, o grupo de pesquisa, e queria fazer um agradecimento que esse evento não sairia sem o apoio da Rede de Pesquisa em Comunicação e Música, que envolve a UF, a Unicinos, a UFPE, a UFRJ e a UERJ, aqui o PPG, e, sobretudo, a questão do departamento de eventos. Eu acho até que além de os afetos que nos unem aqui nas nossas pesquisas, é um momento também, que o Gustavo já apontou, de resistência, de fazer um evento na atual situação que todos nos encontramos, um evento para falar sobre comunicação e música, a pesquisa e articulado com as questões do mercado, das cenas, dos atores. Enfim, tem uma série tem alguns recadinhos antes da gente proceder, lembrando que a programação dos GTs está ali fora, mas amanhã de manhã amanhã e quinta, a gente tem mesas pela manhã às 10 horas, aí depois eu vou falar sobre isso no final. E, então, agradecer a vinda de todos aqui, e eu só queria uma palavrinha aqui da Simone de Sá, da Federal Fluminense, que é a nossa coordenadora do projeto Procad, que é um dos parceiros aqui do Comúsica. Boa noite a todos. Eu também queria me juntar a Adriana e Gustavo e saudar vocês, dar as boas-vindas a todo mundo, em primeiro lugar. Eu acho que é uma alegria a gente ver
80 pessoas reunidas para pensar em som e música, né? Som, música e indústrias criativas, ou som e música como indústrias criativas. Né? Eu acho que é fantástico, é fruto e desdobramento de uma rede que a gente vem construindo há pelo menos uma década, né, com vários parceiros, com esses parceiros que foram citados aqui e muitos outros, colegas e alunos, né, que têm sido fundamentais para a gente construir esse lugar de reflexão sobre o som e a música no Brasil. Eu acho que a gente conquistou isso coletivamente e que parte da força, ou talvez toda a força dessa pesquisa que a gente tem feito, vem dos afetos e efetivamente, isso é uma rede construída de baixo para cima. Né? Então, assim, eu estou muito orgulhosa de estar aqui, né, nesse lugar de coordenadora desse projeto, que não é meu, que é de todos os colegas que fazem parte da rede e de todos que estão aqui presentes. Né? Só uma explicação muito rapidinha. Na verdade, esse edital Procad é um edital da agência CAPES, né, uma das agências que financia projetos no Brasil, e é um dos editais mais cobiçados e mais importantes para financiar projetos coletivos no Brasil. Então, a gente conquistou esse edital com um projeto, né, que se chama, tem um nome enorme, mas, resumindo, a primeira parte é Cartografias do Urbano na Cultura Musical e Audiovisual. Aí a outra parte é som, música e territorialidades em perspectiva comparada. Essa rede, quer dizer, os coordenadores, essa rede é constituída pela UF, Federal Fluminense, eu sou a coordenadora geral, com uma equipe da UF, de professores e alunos, uma equipe da Unicinos, coordenada pela Adriana, e uma equipe de Pernambuco, coordenada pelo Géder Janotti, nosso colega que está aqui também, mas que conta com outros parceiros importantes, né, sobretudo da UERJ, da UFRJ, Micael Hershman, Cíntia São Martin, Fernandes, e tantos outros colegas que têm apoiado e dialogado com a gente. Né. E, então, mais uma vez, o que eu queria desejar aqui é que a gente tenha uma enorme e produtiva discussão nesses dias, e não poderia deixar de saudar a Adriana Amaral, a equipe do Cult Pop e da Unicinos, e agradecê-los, né, por enfrentarem esse desafio que é produzir um evento nesse momento no Brasil, né, nas condições que a gente está vivendo. É preciso muita coragem e muita crença de que é assim que a gente movimenta as coisas. A Adriana usou a palavra resistência, eu acho que é uma palavra muito adequada para a gente pensar no que a gente está fazendo aqui hoje. Então, que a gente saia daqui, saiamos fortalecidos, inspirados, né, e com as nossas redes de afetos ainda mais fortes, é o que eu queria, que eu desejo para todos nós. Bom, então as nossas parcerias elas vão para além-mar, né? Elas não se restringem só aqui ao Brasil, né? A gente tem parcerias pela Inglaterra, pelo Canadá, e por, né, Portugal. Então, eu queria chamar a nossa palestrante, nossa keynote speaker, a professora Paula Guerra, então, que veio diretamente da Universidade do Porto e que é uma das nossas parceiras aqui. Então, boa noite a todos e a todas. Tal como os meus colegas e colegas disseram antes de mim, é uma alegria muito grande estar aqui. Queria agradecer, em primeiro lugar, à Adriana e à equipa dela, que permitiu este momento. Queria também agradecer à Simone e ao Géder, porque há algum tempo atrás, há alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, também permitiram que esta nossa rede de afetos e interesses e conhecimento se começasse a desenvolver. E pronto, basicamente, obrigada por estarem aqui. É um momento muito importante para mim, porque é também a forma de reconhecer
o vosso trabalho, a vossa vivacidade, a vossa capacidade de empreender e a vossa capacidade de resistência. Coisas que são muito caras a mim, que também levo um projeto para a frente, mesmo já depois de ter sido financiado. Tudo isto começou com um projeto financiado pelo governo português, com participado pela União Europeia, sobre punk em Portugal, que terminou em 2015. E de lá até hoje tem sido uma bola de neve de coisas a acontecer. É óbvio que muitas delas também quase todas têm a ver com essa necessidade de conhecer e essa necessidade de resistir e atuar para além das contingências que este mundo nos tem vindo a fazer, nomeadamente o capitalismo, o tardio, etc, etc. E, portanto, é também um ato de resistência e louvo muito, de facto, levar a cabo um evento desta natureza, e, sobretudo, também por uma questão interessante, cujo mote é a questão das indústrias criativas, e de uma maneira positiva, porque a questão das indústrias criativas é uma questão que tem vindo a ser, é uma retórica que se tem vindo a propagar muito ela própria também do lado do dito capitalismo tardio e uma nova forma de capitalismo avançado. Mas eu acho que interessante, ainda há bocado a ver as pessoas que falaram antes, é muito interessante ver no discurso daquelas pessoas, naquelas narrativas, a questão da criatividade como ela deve ser. Isto é, o tentarmos ver no cotidiano oportunidades de mudança, oportunidades de fazer diferente, não melhor ou pior, mas pelo menos fazer diferente e de outra maneira. E isso é de muito louvor. Obrigada por me proporcionarem isto. Só um minutinho, um recadinho, gente. A gente abriu o mini auditório, tá? Que aqui em cima está tendo transmissão, então, para quem não conseguir sentar, é só sair a porta, a primeira direita tem uma escada ali e está aberto lá, porque esse auditório foi reformado recentemente, mas quem quiser, chegar depois, então... Então, vou então começar. Pronto, a questão que vos trago aqui hoje é uma questão com a qual temos vindo a trabalhar nos últimos tempos, que tem a ver, basicamente, para além daquele título, pronto, Live Fast and Die Punk, tem a ver com a questão da ancoragem múltipla das cenas musicais contemporâneas. E é um debate que é feito entre a sociologia, os cultural studies, e inclusivamente a geografia, a economia e a comunicação, e que é um debate que parte da ideia de que há a questão das subculturas, que é uma questão importante e que foi uma questão importante, nomeadamente através do lançamento do livro seminal do Dick Eberidge em 1979, precisamente intitulado Subculturas, The Meaning of Style. Aproveito a oportunidade para vos dizer que está a acabar de ser traduzido para português por mim e por um colega, que é o Pedro Quintela, que também faz parte do projeto Kisnif. E tudo isto começou então há 40 anos atrás com esse livro do Dick Eberidge em Birmingham, e portanto, mas de há 40 anos esta parte muita coisa mudou. E os sociólogos são assim muito chatos, sempre, e nós tentamos sempre perceber o que é que mudou, o que é que poderá ser melhorado após o livro seminal do Dick Eberidge. Eu vou fazer aqui, então, um percurso teórico, no sentido de apresentarmos uma alternativa eventualmente mais adaptada, mais adequada ao momento presente. E essa ilustração empírica, digamos assim, vai ser feita com os resultados do projeto de investigação que nós levamos a cabo em Portugal, mediante o qual nós entrevistamos 214 pessoas, através de entrevistas semidiretivas e por intermédio do que nós chamamos bola de neve, que é contactar as pessoas e elas dão-nos outras referências e até esgotarmos um pouco o universo, digamos assim. E vou-vos dar conta, através de alguns eixos,
dessas mudanças que é necessário, se calhar, fazermos hoje para entendermos todas estas questões que têm a ver com subculturas, pós-subculturas e até pós-jovens. Já se fala hoje em pós-jovens, que são indivíduos que continuam a ter uma pertença subcultural, mas que já não são propriamente o jovem que teria até aos 25 anos ou 30 anos. Hoje já há pessoas a participar nas várias cenas com 50 anos, 55 anos, até como os nossos entrevistados, como nós vamos ver. Portanto, nós vamos fazer um percurso teórico ilustrado através das cenas punk portuguesas. Curiosamente, é interessante porque estamos neste momento a iniciar também uma abordagem das cenas punk brasileiras, nomeadamente através de um estudante que tenho neste momento, que está a fazer um trabalho sobre o underground de Fortaleza e em que ele vai focar-se na abordagem nos últimos 40 anos do dito underground de Fortaleza e focado na questão do punk. Bom, então vamos iniciar este caminho, basicamente com o princípio, não é? Isto é, esta relação que nós falamos e que durante muitos anos se falou e continua-se a falar hoje, entre a experiência social dos jovens e a forma como eles organizam as suas identidades e estilos de vida, tem sido o centro de atenção, o foco de atenção dos Cultural Studies, nomeadamente através da constituição do Birmingham Center for Cultural Studies, liderado por Stuart Hall. Duas questões principais advêm daqui, e já há 40 anos vinham daqui e continuam presentes. Até que ponto é que as culturas musicais juvenis exprimiam o mundo da classe trabalhadora nas cidades industriais e de serviços dos anos 50, 60 e 70, e até que ponto as canções, artefactos, rituais e rituais coletivos dessas culturas juvenis representavam uma resistência à ordem social. Este foi o ponto de partida dos estudiosos de Birmingham. Assim, uma sociologia das cenas musicais europeia e norte-americanas do pós-guerra é também, e muito por causa da escola de Birmingham, uma sociologia das classes sociais e do poder, porque o que estava aqui em causa era basicamente a ideia de que estes jovens, através de uma guerrilha semiótica e através da contraposição de elementos e artefactos e até roupas, cabelos, etc., eles contrapunham-se a um poder. E estes jovens, segundo eles, segundo estes teóricos ingleses, eram jovens oriundos das classes operárias. Isto é, eles já não eram propriamente, poderiam não ser operários, mas os seus pais eram operários. Portanto, estávamos a falar do working class. E foi neste quadro teórico que Dick Ebridge elaborou o seu trabalho seminal e emblemático sobre as subculturas. Ebridge associa particularmente à subcultura punk a revolta contra as condições socioeconómicas da Inglaterra da década de 70, mas também mostra como ela interpreta e afirma culturalmente, através de marcas estilísticas próprias, essa subcultura. E isto hoje para nós parece muito corrente, muito banal, mas foi à altura inovador, porque foi as primeiras pessoas que disseram atenção à forma como se vestem os jovens, a forma como eles se apresentam cotidianamente, os seus artefactos, os seus objetos são importantes elementos de guerrilha e de fazer face à sociedade dominante. Passados 40 anos, como eu vos disse há pouco, devemos ultrapassar em simultâneo dois reducionismos. Por um lado, limitar a cultura punk à expressão direta e linear de uma condição social, isto é, imaginar que o ser punk hoje ou ontem foi ser contra, era proveniente de pessoas da classe operária ou popular e ser contra o sistema, é mais do que isso, e mesmo em Inglaterra foi mais do que isso. E o outro seria reduzir a vinculação social dessa cultura e dos seus protagonistas ao mundo vivido da classe trabalhadora, isto é, há muito mais para além disso. Então,
Na verdade, várias críticas feitas aos Cultural Studies acusam-nos de forçarem uma homologia classista demasiado fechada e descurarem os desenvolvimentos específicos das culturas juvenis fora do contexto anglo-saxónico. Aí aparecemos nós dizendo sim, é verdade, há, na perspectiva de Ebbridge e dos Cultural Studies, grandes handicaps e grandes furos porque não entendem o que se passará fora de um contexto anglo-saxónico, nomeadamente um contexto como Portugal ou até Espanha, mas focando-nos no caso português, em que, por exemplo, nós não tivemos propriamente Revolução Industrial. E o que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer, tivemos uma Revolução Industrial pequena, tardia e muito fugaz. E isso quer dizer, na prática, que não temos classe operária. No sentido inglês, isto é, nós não temos a working class no sentido que os teóricos ingleses falam. Isto, desde logo, foi a primeira questão que se me afigurou quando comecei a estudar o punk em Portugal. E há, como nós sabemos também hoje, muitas perspectivas alternativas. Por exemplo, Sarah Thornton apresenta, desloca o foco de análise para a formação de capital subcultural, isto é, as subculturas são compostas por jovens na transição para a vida adulta, que negociam status e poder dentro dos seus mundos próprios. Mas também elas próprias são microestruturas de poder, e esse capital subcultural que se vai engendrando nessas subculturas, nessas microculturas, não é centrado, segundo a Sarah Thornton, na questão da classe. Será centrado, por exemplo, na questão do acesso ao consumo, ou na reivindicação mais alargada do que é ou não aceder ao consumo. Pelo contrário, as distinções de capital subcultural podem mesmo ofuscar as diferenças de classe. Aliás, como sublinha Andy Bennett, que também faz parte do projeto Kismif, não deve ignorar-se que o conceito de subcultura foi introduzido e desenvolvido num contexto fortemente ideológico, ou pelo menos, eu diria, simbólico ou ideológico. Isto explica alguma definição quase essencialista das subculturas e a atribuição a elas de uma resistência sociopolítica quase necessária. Mas é mais prudente, segundo nós sabemos hoje, partir do princípio que as subculturas juvenis são mais difusas e transitórias e podem ser integradas ou mesmo diluídas de várias formas nas indústrias culturais do dito capitalismo tardio. Elas não equivalem a artefactos imateriais e objetos e lifestyle oriundos só de uma classe social, incluem e processam com recurso a vários mediadores e múltiplas pertenças e referências sociais. Dizem-nos isto Muggleton, O'Connor, Muggleton e Wieser, Neelan e Feixa, por exemplo, Carlos Feixa, no caso espanhol, também nos diz isto. Então, é necessária a reinterpretação da Escola de Birmingham e dos Cultural Studies, e isso tem ocupado um lugar central no nosso trabalho. Há um livro importante a este respeito, que é o livro, precisamente, do Andy Bennett e do Richard Peterson, de 2004, intitulado Music Scenes, Local, Translocal and Virtual, que, através de vários exemplos em todo o mundo, ou pelo menos dentro da realidade europeia e australiana e americana também, tenta mostrar vários tipos de cenas. Na década de 90, por exemplo, com a dita viragem pós-subcultural, a perspectiva relativa ao consumo ilustra diferentes posições teóricas, bem como a forma como imagens, objetos e textos produzidos pelos jovens eram apropriados e introduzidos enquanto dominadores comuns da vida cotidiana. Este cultural turn, como também chamam, tem muito a ver com a questão do consumo pós-moderno, que não é determinado pela classe social, somente pela classe social, que tem a ver com o jogo da sociedade de consumo alargado em que nós vivemos. Há uma coisa importante a dizer aqui. Estas perspectivas, até há bem pouco tempo, muitas delas, estavam desligadas de investigações mais recentes relativas à transição da juventude, nomeadamente numa linha como a abordagem bordeusiana, que também foi tida em linha de conta nos tempos recentes e que coloca o destaque na diversidade
complexidade e longevidade da juventude, enfatiza a natureza porosa da adolescência ou do que é ser jovem, nomeadamente aquela ideia de que as pessoas não querem crescer, ou pelo menos serão jovens, ou mesmo aquelas ideias que nós ouvimos muitas vezes, que é os novos, como é que é? Não sei se aqui também dizem que é os 30 são os novos 20, ou os 40 são os novos 30, também há isso aqui, certo? Pronto, essa ideia, e por dia tem um texto importantíssimo, muito importante e também muito antigo já, em que diz que a idade não passa de uma palavra. O que é que isto quer dizer? Que a idade é uma construção social, a idade é o que nós queremos que ela seja, do ponto de vista de representações, do ponto de vista de práticas sociais. Então, existe o desenvolvimento, estou quase a acabar esta trajetória teórica, já sei, já me disseram que tem que estar juntinho. Ok. Então, existe o desenvolvimento de uma pós-juventude que perpetua as narrativas sociopolíticas e musicais juveniza, por exemplo, através das roupas, mas não só através das roupas, através de todos os artefactos que se vão usando e utilizando, e através do lifestyle em geral. Por exemplo, nós em Portugal temos um anúncio incrível que é leite é juventude, é tudo juventude. Incluindo o leite, beber leite também é. Agora, se calhar já não, porque por causa das questões dos veganos, etc., não será tanto. Mas houve uma época em que era tudo, mesmo toda a publicidade, era toda ela remetia para a questão do ser jovem. Decorre também daqui uma coisa bastante importante, que é a relação entre a música, ou a correlação entre a música, especialmente o punk, e a opressão por carreiras. Vamos falar depois nisto à frente, do it yourself, na modelação de trajetórias de vida. Isto é, a pessoa, ao longo da sua vida e da transição para a vida adulta, as pessoas vão incorporando, vão seguindo carreiras profissionais onde vão transpondo os princípios do it yourself. O do it yourself, então, é transversal a várias práticas culturais e políticas e está na base de inúmeros projetos de vida, não estando confinado ao facto de ser jovem. Aliás, hoje vive-se também a ideia de que o do it yourself é uma espécie de novo arauto de independência ou do que é ser bom. Portanto, há também aquela... Porque nós, nas ciências sociais e quando confrontados com a questão política e mediática, há vários conceitos nas ciências sociais. O jovem é um deles, ou a exclusão social, mas também já o do it yourself, ou as indústrias criativas, ou o que é ser criativo, que vão entrando numa retórica mediática e política que os vazia de sentido e de conceito por vezes. Já há do it yourself tudo, se nós virmos, por exemplo, publicidade, já faça do it yourself, e então vê-se em vários contextos, desde vender máquinas de lavar a roupa, máquinas de café, é importante a questão do it yourself. Então, o do it yourself persiste na trajetória de alguns atores sociais e é refundado e ajustado face aos acontecimentos pessoais e sociais que marcam as pessoas ao longo da sua vida. Mas a música, sobretudo o punk, não é o único fator determinante na adoção de um ethos do it yourself, mas acaba por ser um fator da máxima relevância, nomeadamente quando acontece na música em ato, na pertença a bandas ou a organização de concertos. Por exemplo, nós temos muitas pessoas que são promotores e ao mesmo tempo elementos de bandas, ao mesmo tempo donos de uma loja de discos, ao mesmo tempo donos de um restaurante vegetariano. Portanto, acaba por haver também aqui uma lógica de polivalência e transversalidade. Por tudo isto, nós chegamos então ao conceito de cenas musicais globais, locais e translocais. Este conceito é um conceito que vem da ideia de campo de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, mas também do conceito de art worlds de Howard Becker, e foi, em 1991, cunhado por Will Straw. Este conceito consegue articular bem as dimensões local e global das dinâmicas contemporâneas, culturais, artísticas e sociais contemporâneas,
As práticas e as suas interrelações inscrevem-se no espaço e neles articulam-se com outros processos sociais, nomeadamente estamos a falar de vários espaços, não é só o espaço físico, mas outros espaços, nomeadamente o virtual. As cenas culturais têm um caráter muito urbano, mas não se reduzem à cidade, devido às tecnologias de comunicação e à mobilidade dos suportes físicos, como cassetes, CD, vinil, etc., bem como por causa dos concertos e tours, os limites de cada cena vão se alargando. As cenas podem surgir quer nos meios urbanos, quer em meios rurais e em áreas de contiguidade rural-urbana. Podem surgir nos centros, podem surgir nas periferias. A vinculação entre cena e localização física deixou de ser tão evidente. Hoje uma cena cultural pode ser translocal ou até, sobretudo, virtual. E é aqui que nós focamos, mas não só, por exemplo, na questão da cena, as cenas como têm íncitas, elementos e práticas mais transitórias, é óbvio que permitem, por exemplo, que uma pessoa participe em várias cenas simultaneamente ou então numa maior intensidade e multiplicidade de cenas ao longo do tempo e várias outras coisas. E por isso é que nós chegamos aqui mostrando, através dos nossos dados, da recolha que fizemos, exaustiva de dados, porque é que é importante seguir este paradigma, digamos assim. E então, passemos agora para o caso empírico, digamos assim. Então, primeira questão, a polivalência. Isto é, a informação aqui utilizada resulta, como eu já vos disse, da realização das entrevistas a 214 pessoas, ligadas à cena punk portuguesa a qualquer título, isto é, que foram punks, que são punks, que acharam que antes eram punks e que hoje já não são, todo o tipo de abordagem. Partindo do princípio sociológico de que a sociologia não se interessa pelas essências, interessa-se pelas representações, isto é, se a pessoa nos diz que foi punk e quer participar, por nós está tudo bem. Os entrevistados, como eu vos disse há pouco, foram escolhidos pelo método Bola de Neve. Portugal é um país pequeno. Eu digo sempre à Tânia que tem 9 milhões, ela diz que não, que são 10 milhões de habitantes. Eu acho que por causa da imigração, que somos 9 milhões neste momento, ou 9 milhões e meio, e nós usamos então o método da Bola de Neve, que a partir de um primeiro núcleo estabelecido pelos investigadores, de pessoas que nós conhecíamos, fomos seguindo as respectivas redes de contactos até se atingir o chamado nível de saturação, isto é, no qual os contactos começam a repetir sem inovação relevante. E então, nós logo neste primeiro momento encontramos uma coisa interessantíssima, que foi a diversidade de perfis nestas pessoas. Isto é, nós temos, sim senhora, músicos no ativo, 22%, mas também temos músicos e mediadores ativos, mediadores promotores que organizam eventos de alguma forma, temos fãs, temos mediadores ativos, temos músicos inativos e fãs, temos músicos inativos, temos músicos e mediadores inativos, temos mediadores inativos, músicos ativos e mediadores inativos e músicos inativos e mediadores ativos. Portanto, temos toda esta panóplia de situações e de perfis, o que é, desde logo, uma questão muito importante. Porquê? Porque esta pluralidade de posições assumidas pelas pessoas e a mobilidade entre elas é fundamental para interpretarmos, por um lado, para aderirmos ao caráter mais plástico e mais móvel da questão das cenas e não tanto à vinculação restrita e mais totalitária das subculturas. Isto é, as dinâmicas das cenas musicais são para nós muito importantes e, sobretudo, no caso do punk, e de cenas que partilham uma certa filosofia, como nos ensinou Rosen ou Bennett, ou ainda Rose Anfler e outros autores. Trata-se também de um constrangimento, é importante dizer isto, decorrente da pequenez e da marginalidade da cena ou das cenas punk em Portugal, o que obriga ao desempenho por cada uma de múltiplas funções, seja ao longo do trajeto de vida, seja em cada momento. Já vamos ver o caso do Igor, que eu vos trouxe aqui para refletirmos. Este teto da autopromoção e polivalência é, ao mesmo tempo, uma necessidade prática, como nós fomos constatando, mas também é quase como uma necessidade existencial, é um ethos e uma praxis.
E isso, incuriosamente, também observamos isso, quer no punk russo, quer no punk peruano, em estudos que viemos a analisar por comparação. Então temos aqui o Igor, que tem 34 anos, é um exemplo paradigmático desta situação, reside em Lisboa, completou o ensino secundário, portanto, até à universidade, e tem vindo a fazer um forte investimento de atualização profissional, sendo hoje naturopata. Teve desde os 15 anos um forte envolvimento com a cena punk, e a testá-lo estão 10 bandas que já teve ou tem, e onde tem assumido os papéis de vocalista e ou baterista. Passou por squats residenciais na Alemanha e em Barcelona, dinamizou fanzines, trabalhou numa loja de discos que viria a tornar-se sócio, abriu uma distribuidora punk e organizou inúmeros concertos e continua a organizar hoje. Acompanha hoje uma forte vinculação ao punk, confirmada pelo ímpeto do colecionismo, por exemplo, e da memorabilia punk. Portanto, é um indivíduo que ele hoje é um colecionador, é quase que um arquivista da cena, mas continua a organizar alguns concertos e continua a ser um exemplo a seguir pelas pessoas mais jovens que trabalham com ele. Outra questão importante, a questão da polivalência era a primeira questão, que nos vem provar, de alguma forma, o esbroamento, ou pelo menos o olhar crítico que é necessário pormos à questão das subculturas. Não se pertence à cena só quando se é jovem, ou não se pertence à cena só de uma determinada maneira. Pertence de várias maneiras, com várias intensidades, que variam ao longo do tempo e do espaço. Trazemos agora uma outra questão importantíssima, que é a questão da dominação masculina, que é uma questão central. Esta cena punk portuguesa é um universo profundamente e eminentemente masculino. As poucas mulheres presentes ocupam lugares de segundo plano. Os valores impressionam. Dos 214 entrevistados, só 14% é que são mulheres. Mas a Adriana tem que me avisar da hora, se faz favor. Está bem. Não é que... Então, alguns estudiosos, nomeadamente a Angela McRobbie, têm procurado resgatar esta imagem negativa da cultura popular. Lembram que o aumento dos rendimentos disponíveis para o consumo, no pós-guerra, foi desigualmente distribuído, com desvantagem clara para as mulheres, explicando porquê. Por outro lado, os padrões de consumo eram estruturalmente diferentes, as raparigas eram levadas a focar-se no espaço doméstico e familiar e a sua exclusão da esfera pública e da cultura das saídas é conhecida. Mas o facto de estarem mais circunscritas ao consumo doméstico não significou ficarem à margem da mudança cultural. Os cultural studies nunca falavam em mulheres, por exemplo. Aliás, o problema talvez resida mais na escola de Birmingham, que não terá valorizado devidamente a emergência de formas de sociabilidade e aculturação, alternativas à cena urbana masculina e mais localizadas no interior das casas e nestas, por exemplo, nos quartos. Isto é o que a Angela McRobbie diz. Ela que foi uma pessoa... ela esteve na origem também da escola de Birmingham. E não é menos verdadeira também, outra questão, a permanência da desigualdade de género ao longo de décadas até à atualidade. Ela é, pois, de natureza estrutural. A presença francamente minoritária das raparigas portuguesas segue uma tendência geral das sucessivas subculturas rock e punk dentro e fora do espaço anglo-saxónico. Portanto, há já todo um conjunto de estudos que vão desde o estudo de Dick Ebridge, passando pelo Clark, o Lang, o Fosse em Espanha, a Julia Downs, nós próprios também, em França, o Umeå, o Griffin, a Reddington, o Gobalobin na Rússia, o Martin Iverson na Austrália e o Crossley também em Inglaterra, que mostram esta questão. Portanto, isto é, e aliás, não sei, eu antes de fazer esta abordagem específica ao punk, o meu doutoramento foi focado no rock alternativo português. Da mesma maneira, portanto, a abordagem metodológica era igual e a constatação era a mesma, no rock alternativo, no chamado indie rock português. Então, as raparigas que entrevistamos não só constituem uma pequena minoria, como ocupam geralmente posições subalternas e de retaguarda na cena punk. Quando protagonizam papéis relevantes, é como vocalistas,
E só o foram, por exemplo, 11 das 30 entrevistadas. Na caixa 2, como vamos ver, que descreve o trajeto de uma das mais reputadas punks portuguesas, mostra que não só que as suas sucessivas participações foram sempre de curta duração, como eram consideradas, quer por ela própria, quer pelos seus pares, nem estamos a falar na sociedade em geral, como brincadeiras e experimentações do que como investimento sério. Estamos a falar da Alda, que agora tem 44 anos, digamos que neste momento deve ter 47, completou o ensino secundário numa escola artística e é atualmente joalheira por conta própria. Podemos observar aqui uma das peças criadas por ela. O seu envolvimento na cena punk começa cedo, indo a concertos e convivendo com ativistas da cena. Nomeadamente foi namorada de uns membros do NAM, que era o Núcleo de Atrasados Mentais, uma banda pioneira do punk de Alvalade, em Lisboa. Enquanto frequentava a escola secundária, chegou a ter uma banda só de raparigas, a Capa Motim. Mas era vista como uma brincadeira, uma possibilidade de experimentação e de expressão. Sendo uma das mulheres mais referidas pelos membros da cena punk, não por causa da relevância dos papéis que foi desempenhando, mas sim pela constância da sua presença e densidade nas relações pessoais, nomeadamente por ter sido namorada do rapaz punk que acabou por ser assassinado nos anos 90 de forma muito trágica em Lisboa. Portanto, e há muito e ela é a mulher mais referenciada na cena punk portuguesa. Como vocês já podem observar, tudo aquilo que nós estivemos agora a considerar transpõe-se para este quadro, isto é, os perfis dos entrevistados por género não deixam margens de dúvidas, isto é, as mulheres têm, sobretudo, um papel de fãs, de seguidoras, e não ativo e proativo na cena. Então, a desigualdade de género e a forte hegemonia masculina são, pois, traços constitutivos da cena punk portuguesa como da internacional. De uma forma, aliás, bem convencional, quer na representação sexualmente estereotipada, presente nas canções punk portuguesas, quer na divisão entre o trabalho de palco e o trabalho de bastidores, e na sua justificação pelos requisitos de resistência e força física, tal como disse Helena Reddington no caso inglês. O punk tende a reproduzir a definição social de esfera pública, logo masculina, e da esfera privada, logo feminina. O palco, a frente, a assistência e a produção seriam um domínio de homens. Os bastidores, as zonas laterais ou de fundo das salas de concertos e as tarefas de apoio, como alimentação, vestuário, venda de merchandising, de discos, de fanzines, vídeos e fotografias, seriam do domínio de mulheres. E é óbvio que esta questão da dominação masculina é também uma questão importante e problemática para os Cultural Studies. Eles não disseram muito a este respeito, nem desvendaram esta invisibilidade, o necessário desvendamento desta invisibilidade feminina. Outra questão importante, como já temos vindo a anunciar, a questão do envelhecimento subcultural. Se olharmos agora para a distribuição dos 214 entrevistados por grupo de idades, salta à vista, como vamos ver, o peso dos jovens adultos. Estes dados corroboram, e também aconteceu isso no rock alternativo e em outras coisas, estes dados corroboram as chamadas de atenção críticas face ao primeiro foco da Escola de Birmingham para que as culturas underground não podem ser reduzidas à condição juvenil. Isto é, há aqui alguma coisa que mudou e que é preciso reinterpretar de outra forma. Como nós podemos observar, também temos aqui, segundo os perfis, a sua distribuição por grupos etários. Como é bom de ver, há aqui um peso incrível deste grupo do meio, dos 31 aos 45 anos, assim como também há depois dos mais de 45 anos, em que eu já vos disse que temos pessoas que têm 60 anos, quase 60 anos, ou mais. E, portanto, o que deita por terra a tal ideia recortada e confinada de juventude ou do que é ser jovem. Então, como vimos, a dimensão do grupo com idades entre os 31 e os 45 anos, que é quase metade dos entrevistados, ou mais de metade dos entrevistados, se considerarmos o outro grupo a seguir, sugere uma continuidade e renovação geracional do punk.
contestando a sua, primeira coisa, contestando a sua representação como uma coisa fugaz dos anos 70 e 80, ou que o punk morreu, ou coisas desse género, não é? Ele, se calhar, não morreu, ele reinventou-se sob outras formas. Aliás, quase 1 em cada 2 membros desse grupo de jovens adultos, exatamente 47%, diz que pratica ou continua a praticar música, 42% continuam a ocupar-se de atividades de mediação. Portanto, ele não morreu. O que se foi multiplicando ou transmutando em outras coisas. Esta renovação chega às idades muito jovens. 50% dos nossos entrevistados têm entre 15 e 20 anos, 4% entre os 21 e os 25 anos e 9% entre os 26 e os 30 anos. A cena punk está longe de ser, portanto, um assunto da história que morreu no passado. E há outra coisa importante também, que já também deixamos antever, é que a natureza não é só não serem jovens, é a natureza da participação na cena ou nas cenas varia significativamente com a idade. É entre os entrevistados mais jovens que se encontra a maior proporção de músicos no ativo e a menor daqueles que se declaram apenas mediadores ou fãs. Inversamente, é entre os entrevistados mais velhos que se encontra a menor proporção de músicos no ativo e a maior daqueles que se declaram apenas fãs, como é natural. Vale a pena também notar que crescem, nos grupos de adultos, a proporção dos que se declaram músicos retirados e agora fãs. Estes dados revelam bem a importância e o efeito do envelhecimento na subcultura punk, entre aspas, e mostram como esse processo é importante para a dinâmica da cena enquanto tal. Dão, então, razão a Andy Bennett quando alarga o sentido da expressão de Frit, se, como este escreveu, a sociologia de rock é inseparável da sociologia da juventude. Também o é do envelhecimento das gerações jovens. Portanto, há que mudar também todos estes paradigmas. Temos aqui 2 caixas, 3 e 4, que sistematizam 2 histórias também, a propósito desta questão da idade e do ser jovem ou ser velho. Temos o Diniz e a sua pluralidade juvenil atual. Diniz tem 27 anos, vive no Seixal, possui ensino secundário completo, profissionalmente integra um negócio de família na área da fotografia e do vídeo, portanto, trabalha com os pais numa loja de fotografia tradicional. O envolvimento na cena punk começou bastante cedo, através do skate e da necessidade de ouvir música rápida. Hoje é bastante ativo. Paralelamente à sua ocupação no negócio de família, Diniz participa em várias bandas, Scroats, Broken Twilight, Tiro no Escuro, Kids Decade, A Bit of Branded, Arsenal e Steven Seagal, mas o seu envolvimento materializa-se igualmente na editora, distribuidora e promotora que tem a seu cargo desde 2009, a Destroy It Yourself, e ainda pelo fanzine Zine Reset Everything, bandas, editora, distribuidora, que desgraça, bandas, editora, distribuidora e promotora podem ser associadas ao It Yourself, no caso do Diniz. O caso do Ivo é um dos mais velhos, tem 56 anos, pertencente à primeira banda que gravou um disco punk em Portugal, que se chamava Aqui Del Rock. Vive em Lisboa, tem o 4º ano de escolaridade, começou a trabalhar cedo para ajudar a família, tendo tido várias profissões. É atualmente assistente operacional na área dos transportes e continua a ser hoje também, como era há pouco o Igor, um arquivista da cena. Ele vai documentando tudo, participa em todas as sessões sobre punk, entrevistas, etc. Então, a cena faz, portanto, não só da polivalência, como de trajetórias. E como Bennett ou Wilkinson mostraram, a idade é um elemento fundamental para a compreensão da variação temporal dos vínculos dos membros de subculturas como o punk. Mas também ela é urbana e suburbana. Portanto, para além de ser um universo eminentemente masculino e continuar a atrair e envolver participantes de diferentes grupos etários, a configuração territorial do punk português confere-se um tom ou uma lógica marcadamente urbana e suburbana. Vou-vos mostrar alguns mapas. Nós temos aqui Lisboa, Porto, os focos fundamentais, nomeadamente do nosso país, e isto segue uma lógica clara
de desenvolvimento do próprio país, isto é, Portugal, tradicionalmente, em termos de modelo de desenvolvimento económico e social, é um país macrocéfalo, isto é, tem uma cabeça maior que o corpo, que é Lisboa e a área metropolitana. Também o Porto apresenta alguma densidade, e Coimbra também, e depois Braga, temos Braga mais a norte, e penso que ali será ainda a área metropolitana do Porto, talvez Paredes ou Penafiel, mas é por aqui que as coisas se passam, isto é, há aqui uma componente urbana e suburbana disseminada no território português, quer seja em termos de local de nascimento, quer seja em termos de local de residência. Isto é, e isto também não nos surpreende. Em Espanha, o punk foi contemporâneo da democratização pós-franquista e da emergência da movida madrilena. Em Portugal também foi, contemporâneo do pós-revolução dos escravos e da queda do fascismo em Portugal. Portugal viveu 40 anos do mais longo fascismo europeu e paternalista fascismo europeu, não vamos agora falar disso, mas tem muito a ver com isso também. Em França, a gênese do punk é protagonizada por jovens maioritariamente oriundos de Paris e Lyon. Na Rússia é também, e começou também, por jovens de Moscovo e Leningrado. O punk é urbano e suburbano, situa-se em territórios marcados pela diversidade e a densidade de pessoas, da relação e das trocas, insere-se no contexto da modernidade tardia, como diz Giddens, e do cosmopolitismo. Vou passar então, pronto, eu tinha aqui o caso do Adriano, que é um caso interessante porque vive em Castelo Branco, portanto numa zona rural, e pronto, mas vamos passar um bocadinho porque já não tenho tempo, não é? Outra questão muito importante, e estou quase a finalizar, que é a questão das classes sociais, que era a questão que me causava mais espanto no meio disto tudo, não é? Porque eu, quando lia o Ebditch, eu dizia, não, mas em Portugal não é assim, não são iguais. E então foi por aqui que tudo começou, basicamente, por eu interrogar isto. Então, o que é que se passa? As raízes do punk português, nós provamos isso, estão nas classes médias urbanas e escolarizadas, tal como aconteceu em Espanha, onde foram jovens de ascendência relativamente favorecida, com recursos para viajar, comprar discos e adereços, que trouxeram o punk de Londres para Madrid. Também em Portugal, a primeira vaga dos finais dos anos 70 é protagonizada por jovens com algum capital económico, social e escolar. E este perfil perdurará. Só hoje em dia é que nós verificamos que há uma maior abertura em termos de classe social. Em termos escolares, como vocês podem observar, 38% destas pessoas têm o curso superior completo e 13% frequentaram, não concluíram. Mas, portanto, estamos aqui perante uma população que não é nada a população comum de Portugal, não é? Nós ainda temos muito a avançar do ponto de vista da escolaridade e dos rendimentos, e estamos a falar de classes médias urbanas relativamente favorecidas, se não muito favorecidas. E isto é a principal questão. Depois nós fomos à questão dos pais também, os sociólogos são muito chatos mesmo, porque tínhamos que provar que era uma reprodução ou não. Verificámos que há situações de reprodução social, mas também situações de ascensão social e também descensão social. Temos um caso ou outro. Por exemplo, temos o caso de percursos escolares interrompidos, face aos pais, temos este caso é paradigmático. Os pais desta rapariga, da Luísa, são ambos professores universitários e ela não tem formação superior. Mas encontramos, em termos de classe social, uma vinculação a essas tais classes médias urbanas oriundas das profissões intelectuais e científicas. Não encontramos proletariado, nem operariado industrial, por exemplo, que é uma coisa que eu fiquei espantada no início, não é? Onde é que está o operariado? Não está no punk, de certeza. Bom, então, concluindo, pronto, eu depois posso fornecer a apresentação. Pronto, hoje em dia, então, conclusões, old and or alive.
está vivo e está velho, como é óbvio, não é? E, portanto, o que é que acontece aqui? Acontece aqui várias questões. Por um lado, eu acho que no caso português é importante acompanhar esta questão do punk e das diferentes cenas que se vão implantando ao longo do país, com a própria implantação das indústrias culturais, que é uma coisa também pós-revolução, pós-25 de Abril e anos 80. E, portanto, o punk é contemporâneo disso tudo. O punk é contemporâneo da explosão do cosmopolitismo e da noite, por exemplo, nas cidades de Lisboa, nomeadamente de Lisboa. O punk é contemporâneo também da questão da emergência de espaços, de salas de concerto, digamos assim. E o punk, portanto, e hoje continua a ser. Não quer dizer que hoje não haja diferentes formas, ou pós-punk, ou new wave, ou rock alternativo, mas estas pessoas, todas elas, naquela altura, sobretudo nos anos 80, e no final dos anos 70 e inícios de 80, foram importantes para implantar essa urbanidade, esse cosmopolitismo em Portugal. Aliás, não sei se conhecem, nós temos vários casos paradigmáticos a este respeito. Por exemplo, temos um músico muito importante, que é o Pedro Aires Magalhães, que é integrante, é guitarrista, que é integrante de uma banda que se chama Madre Deus, não sei se já ouviram falar. Madre Deus é muito importante, não é? O Pedro Aires Magalhães foi o primeiro punk de Lisboa, por exemplo. Por exemplo, é o único que tem curso superior de guitarra no conservatório, etc. O Pedro Costa, que também é um cineasta importante, português, é também um indivíduo que esteve associado, era acompanhante, era fã dos Faíscas, que era a banda do Pedro Aires Magalhães. O Paulo Nusolino, que é um fotógrafo importante também era o fotógrafo. E na questão da moda, do vestuário, portanto, houve aqui toda uma sinergia destes jovens de classes favorecidas, digamos assim, que estiveram nesta origem do punk em Portugal. Ok, queria só dizer uma coisa. Tal como surgiu o punk, finalizando, ele é indissociável das condições económicas e sociais da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos na década de 70 e do modo como afetaram as juventudes urbanas. A grande questão aqui é que ele também é indissociável das condições económicas, sociais e culturais e políticas que a juventude tinha em Portugal ou em Espanha, por exemplo, ou no Brasil. Em Portugal, dificilmente se explica a sua penetração e consolidação sem tomar em linha de conta a abertura social e política dos anos 70 e 80 e o modo como foi vivida pelas novas gerações urbanas e escolarizadas de classes médias e populares, em particular quanto à dialética em percursos ascendentes, interrompidos ou já descendentes de mobilidade social. Agora, só queria acabar com uma canção muito importante, que é esta, ok, que é uma canção de uma banda dos anos 80 que nós reconstruímos no final do trabalho. São um puto da rua, no esgoto da cidade, à procura dos rostos, reconstruímos nos últimos 40 anos. Isto é, tentando perceber o que é que se passa aqui, o que é que continua a ser hoje. Esta pertença às cenas, esta vinculação às cenas. Sou um puto da rua no esgoto da cidade à procura dos rostos por trás das máscaras. Sou um puto da rua no esgoto da cidade à procura dos rostos por trás das máscaras. Fui um puto da rua no esgoto da cidade à procura dos rostos por trás das máscaras. Julgo ter sido um puto da rua no esgoto da cidade à procura dos rostos por trás das máscaras. Sonho ter sido um puto da rua no esgoto da cidade à procura dos rostos por trás das máscaras. Fomos putos da rua no esgoto da cidade à procura dos rostos por trás das máscaras. Ainda seremos no esgoto da cidade, putos da rua à procura dos rostos por trás das máscaras? Continuo a ser um puto da rua no esgoto da cidade, à procura dos rostos por trás das máscaras. Ainda tenho comigo um puto da rua procurando o meu rosto por trás da máscara. Somos máscaras que só os putos da rua podem ver como rostos.
Saí de puto da rua, no esgoto da cidade, para ficar como máscara na cidade, como esgoto. Voltamos ao esgoto da cidade, precisando de tornar a ser putos da rua para preservar os rostos por trás das máscaras. Sou, enquanto fui, um puto da rua no esgoto da cidade, à procura dos rostos por trás das máscaras. Sou, ouçam-me, vejam-me, sou, obrigo-vos a ouvir-me porque falo alto, obrigo-vos a ver-me porque vos choco. Sou, um puto da rua no esgoto da cidade, à procura dos rostos por trás das máscaras. Acho que está aqui a cansar, não está, Tânia? Ok. Desculpem lá. Só vão ver um bocadinho, pronto. Esta canção é muito marcante para nós, para o trabalho. Prestes a explodir para poder comunicar. Do facto de não levantar sempre e trabalhar. O corpo cansado da guerra fria familiar, cheio de álcool e substâncias e sonhos ainda por sonhar. Sou um puto da rua, no esgoto da cidade, à procura dos rostos por detrás das máscaras. Sou um puto da rua, sou um puto da rua, sou um puto da rua. Bom, gente, eu estou aqui no papel chato, né, de marcar o tempo, mas um recadinho antes da gente começar as inscrições das perguntas. Amanhã, então, a gente tem a mesa Métodos de Pesquisa em Comunicação e Música, né, às 10 horas aqui no Labtix, tá, com Michael Hershman, Tânia Moreira e Simone Pereira de Sá. 2 avisos rapidinhos. O primeiro é que tem banheiro aqui atrás à esquerda, quem quiser, é só passar aqui. Ou subindo as escadas. E o segundo é que a gente tem um mini auditório aqui subindo as escadas e que está sendo transmitido também lá. Então, aqui a gente tem uma limitação de lugares. Então, amanhã se organizem. Quem chegar depois vai ter que ir para o mini auditório. Então, e também falando que amanhã a gente tem os GTs à tarde, a partir das 14 horas, mas entre a mesa da manhã e os GTs, cuja programação está lá fora, a gente tem das 13 às 14 o Labtix Sessions, que são performances musicais. Também aqui à esquerda, no estúdio, tá? Passando por essa portinha aqui, tem um estúdio lindo, maravilhoso, que vai ter... Amanhã vai ter o seguinte, vai ter o projeto Oblíquo e um meet and greet com a gatorra. A gatorra, que é um instrumento produzido, enjambrado em Porto Alegre. Então, quem quiser experimentar e tocar numa jam session, vai estar ali, tirar a foto. Agora, perguntas, então. Lola está com as inscrições aí. Paula, obrigado pela sua apresentação. Eu gostei muito dela por 2 motivos. A minha pesquisa de mestrado foi sobre punk, né? Então, de alguma forma, tu até me fez rever algumas coisas, né? Eu usei o Habdid, né? Assim, usei, talvez inadequadamente, né? E outra razão, porque parece às vezes que você falava também um pouco da minha própria trajetória aqui em Porto Alegre, né, nessa cena punk local. E aí eu queria mais era fazer um comentário em relação a essa ideia da questão de classe, né, aqui sobre as origens do punk brasileiro. Não sei se você é familiarizada, mas aqui parece que há as duas coisas. Assim, né? Há um punk proletário, né, que sai lá no ABC Paulista, que
tem muito a ver, né? Quer dizer, que é de onde sai o Lula, inclusive, né? O punk sai daquele mesmo cenário ali, né? Daquelas fábricas da indústria automobilística, mas também tem um punk urbano, né? Mais artsy, assim, né? Mais intelectual, aqui em Porto Alegre com Replicantes, em Brasília com aquela cena lá que vai dar no Legião Urbana. E é muito curioso, aí sim, esse comentário, que atualmente, em função desse racismo, esse classismo, esse racismo estrutural que a gente tem aqui no Brasil, há muita preconceito contra o funk carioca, né? Aquele funk, o batidão, né? E assim, muitos dos críticos são esses velhos roqueiros, né? Esses velhos punks, que acabam lançando mão de um discurso que parece muito discurso feito por outras gerações, quando eles, lá atrás, tinham suas bandas punk, né? Que aquilo não era música, aquilo era indecente, enfim, né? E até um pouco esse pânico social, né? Desse preconceito de classe brasileiro, né? Então, era mais um comentário, assim, eu gostei muito mesmo, fiquei muito feliz de ouvi-la. Pois, há bocado vocês estavam... Só uma coisinha. Quando estavam a falar naquela questão do vinil, eu acho que há muito um discurso, não só em relação ao vinil, mas em relação a muita coisa. O Simon Reynolds tem aquele livro que se chama Retromania, não é? E eu acho que esse livro explica, essa coisa da retromania, explica em geral essas circularidades da cultura popular. Eu acho isso muito importante. E esse discurso dos velhos do Restelo, que nós chamamos velhos do Restelo, que tem a ver com a história de Portugal, que estavam no Restelo a dizer mal, sempre. A dizer mal, que nós éramos uns desgraçados e tal, mas estavam sempre lá a falar. E eram portugueses também, não é? Esse discurso é um discurso muito recorrente na cultura popular, do passado, quando era na minha altura, é que era bom, ou a questão da... E isso leva-nos a outra questão, que é a questão da autenticidade, a discussão da autenticidade, que é tão importante. Não é? O que é isso do underground mainstream? Onde é que estão as fronteiras? Onde é que estão os limites? O alternativo ou não alternativo? Como é que é? E, portanto, eu acho que esse discurso é um bocadinho recorrente na cultura popular. Muito importante. E é muito importante mesmo. Está no seguimento desta questão e está no seguimento da idade, da questão da idade. Da questão do envelhecimento. É isso. Mas continua situado nestas questões e também na questão, por exemplo, do virtual, ou de percebermos a importância do translocal e do virtual, do global, do local, dessas questões. E essas fronteiras borradas. Das fronteiras, que não é? Fazer um bloquinho aqui para não... Deixa eu fazer rapidinho. Oi, eu sou a Thaís. Parabéns. E eu queria saber se você podia falar um pouquinho sobre o cenário do punk americano em termos de escolas que estudaram isso nos Estados Unidos. Porque você falou muito na Inglaterra. Claro que nós não somos os Estados Unidos, mas pelo menos a gente já é América, né? Então, se você pode apontar, ou se Sim. Você, de Portugal, vê alguma relação possível, que eu não vejo. Há uma coisa muito importante. Eu respondo a todos no fim, não é? Melhor. Já ia... Eu vou primeiro, então. Paula, parabéns. Eu só queria fazer a pergunta em função do título da apresentação, né, das ancoragens múltiplas das cenas musicais contemporâneas. E eu queria entender, né, a partir de sua explicação, aqui é que essa multiplicidade de aspectos constitutivos das cenas contemporâneas, ao que é que elas servem, né? Porque no momento do Hebdig, em 79, esse suporte, né, de uma dimensão da classe social, ela cumpria uma função muito específica, né? Perceber agora essa multiplicidade, essa ancoragem múltipla das cenas, ela serve a gente em qual medida, né? Para quê? Primeiro, eu queria parabenizar também a Paula pela excelente fala.
Minha pergunta é no seguinte sentido: a sua pesquisa é extremamente extensa, né? Ela é muito bem formulada, muito bem feita, mas eu senti um pouquinho de falta de saber um pouco mais sobre o próprio circuito do punk em Portugal, porque a gente fica muito focado, né, nesses sujeitos, mas sem saber um pouco mais sobre o que é efetivamente essa cena. Então, como que a gente pode vincular esses sujeitos a uma suposta cena punk? O significado. Exato. O que significaria esse ser punk nesse Portugal contemporâneo? Quais são outros agentes que participam desse circuito, né, dessa rede? Era nesse sentido. Parabéns, obrigada. Boa noite. Bem, Paula, isso não é uma crítica ao seu trabalho, mas eu estou antecipando um pouco, talvez, da mesa amanhã, mas me parece cada vez mais, e o seu trabalho me levou a pensar muito isso. Então, eu acho que ele é muito importante nesse sentido também. Me parece que cada vez mais há uma necessidade nesses estudos espaciais, tá? Seja de cena, de subcultura, de territorialidades, da gente articular com o gênero musical. Porque me parece que, no caso do punk, como no caso do heavy metal e outros gêneros, né, que, por exemplo, se a gente sair do gênero só daquela abordagem musicológica e pegar, talvez, a partir de uma geocomunicação, a partir das comunidades imaginadas que os gêneros trabalham e das próprias territorialidades afetivas, me parece que ele, cada vez mais, é um articulador fundamental para a gente entender essas relações entre o global e o local, inclusive do modo como eles se materializam, tá? Então, não é uma crítica ao trabalho, tá? É só que os nossos trabalhos sobre cenas têm me levado a repensar, né, esse lugar dos gêneros musicais como articuladores importantes. Dos gêneros musicais, né, como um importante articulador desse processo geocomunicacional das próprias cenas e das próprias subculturas, tá? Então, começando pela questão dos Estados Unidos, Inglaterra, não é? Foi a primeira pergunta. Ora bem, é óbvio que associa-se mais a questão dos anos 80, ou pelo menos dos finais dos anos 70 e anos 80, à questão inglesa. E a questão dos anos 90, nomeadamente com uma maior vivacidade da questão do hardcore, que também já estava desenhado no final dos 80, aos Estados Unidos. Há também teóricos que têm estudado, e bem, nomeadamente relevo o trabalho do Ross Sampler a propósito do Straight Edge, que é um trabalho maravilhoso. Mas também tem o O'Connor, tem o Justin, não é Justin, mas acho que é Alan O'Connor, que tem um trabalho também muito interessante acerca das editoras, das gravadoras independentes. Eu acho é que, no caso dos Estados Unidos, há mais a questão do hardcore e do do-it-yourself, e mais anos 90, enquanto que eu acho que, no caso inglês, é mais o final dos anos 70 e anos 80. Não sei se consegui responder à questão. Em relação à múltipla ancoragem, a pergunta era porquê? Porque é essa múltipla ancoragem? Eu acho que basicamente há de uma maneira simples, é porque basicamente tudo mudou. E o que é que mudou basicamente? Tem a ver com a questão da globalização. E tem a ver, um papel fundamental nisso, são as novas tecnologias de informação e comunicação, que mudaram muito o mundo. Eu costumo sempre recorrer a Giddens, quando ele fala na modernidade tardia, quando fala nas dimensões, o industrialismo, o capitalismo, a vigilância e o Estado-nação mudaram bastante. E todos os canos culturais, sociais e políticos a eles associados. E, portanto, isso tudo mudou. E, como tal, a questão da classe social ou a questão da subcultura, hoje em dia, já não têm, já são demasiado estanques para conter a diversidade e a continuidade múltipla das relações sociais. O Maffezoli já dizia isto nos anos 80, quando começou pela primeira vez a falar no nomadismo, nas comunidades afetivas, nas comunidades emocionais. E acho que ele tem razão. Aliás, há uma outra coisa. Hoje em dia,
com essas questões todas do capitalismo avançado, nós até costumamos a dizer, em tom de brincadeira, que o inferno não é o outro, como dizia o Jean Paul Sartre, é o mesmo. Portanto, o capitalismo tardio tem esta capacidade de se transmutar diferencialmente, fazer-nos crer que há uma diferença, e isso vai bater no que o Géder disse, não é? Fazer-nos dizer que há uma diferença, que há um género, que há uma coisa, mas quando ele é replicado incessantemente e comercializado e comodizado. E eu acho, basicamente tem a ver com isto. Na minha interpretação sociológica habitual, eu costumo pensar assim, não é? Que tudo isto hoje tem a ver com este panorama, com este contexto que eu estive a traçar. Há um sociólogo português muito conhecido no Brasil, que se chama Boaventura Sousa Santos, que tem um livro que se chama Pela Mão da Alice, onde ele explica todos estes eixos de forma sistemática. E, a meu ver, ele tem toda a razão. E há um grande peso, obviamente, das ferramentas de comunicação e informação. Indo à questão do Géder, claro, porque isto já não é essa questão, é óbvio, já não estamos a falar, nem estamos a discutir se é punk ou não é. Muitas destas pessoas já foram, já não são, já dizem que são o crust, o D-beat, ou não. Isto é, eu acho que já extrapolou para além das fronteiras de género, que eu acho que, de facto, cada vez mais faz sentido discutirmos a inexistência de fronteiras, ou de estanques, ou de modelos lineares, ou de formas... Quando fiz a tese de doutoramento, então, perguntávamos às pessoas, perguntávamos 2 bandas favoritas. A todas as pessoas, incluindo, eu só vos falei numa parte do trabalho. Depois o trabalho tem uma parte que é o que chamamos a fruição. Isto é, como é que as pessoas consomem, fruem estas coisas. Quer seja em festivais, quer seja em bares, etc. Então nós perguntávamos sempre 2 bandas favoritas. E então chegou ao fim, era um caos. Porque tínhamos milhares de bandas. E depois houve outro problema, que era classificá-las. E agora? A primeira tentativa falei com uma pessoa amiga, que é dono de uma loja de discos, é um melómano, e ele classificou as bandas todas, dentro daqueles canos tradicionais que estão nas lojas de discos. Alternativo, dark, new wave, metal, tal. E chegou-se ao fim, pop, sei quê. Ele é mesmo aquele rapaz do Alta Fidelidade, daquele filme. E então, eu cheguei ao fim e disse, mas isto é muito pouco, porque isto não transmite a diversidade, a complexidade e a fluidez de coisas que neste momento existem. Não é? E então, depois acabamos por nem usar muito essa categorização, para a tristeza dele, porque era impossível. Tenho-vos a dizer que a banda mais referenciada, as 2 bandas mais referenciadas, os U2 e os Pearl Jam. Estamos a falar de indie rock, supostamente, não é? E essa questão do que é o alternativo, por exemplo, é uma questão que ocupa um capítulo da tese, e é uma questão incrível. Essa alternativa por várias coisas. E o que é o alternativo? E chama-se alternativo em Portugal ou vanguarda. E porquê é que nos Estados Unidos é indie? E porquê é que em Inglaterra é... Pronto, e isso é o jogo das classificações, que são muito ideológicas, muito direcionadas para vender, para comercializar. E acho que aí também nos ajuda o conceito de cenas, porque o conceito de cenas não é tão restritivo. Permite, por exemplo, a coexistência, permite a confrontação, permite a coexistência de coisas, de sonoridades diversas, sonoridades e ambientes diversos. A outra pergunta qual era? Não. Da Beatriz. Bom, é assim, aqui não falei nisso, mas a questão do que é, o que significado para auto e hetero significação é fundamental. Nomeadamente, a própria construção mediática da coisa. A construção mediática do punk. Ou do discurso do punk, não é? Que há uma construção que foi variando, como, por exemplo, as drogas, ou em Portugal, nós fizemos até recentemente
um artigo interessante sobre isso, que é a questão a própria evolução do significado das drogas, não é? Que é dada quer pelos mídias, quer pelos políticos, quer pela população em geral, que está fora e que vê de lado. E há também uma construção de uma imagem social hetero e auto-atribuída do próprio punk, e que é diversificada e que foi mudando ao longo do tempo. E também temos trabalho sobre isso. O que é? É tudo e nada. Nós analisamos, só mais um pormenor para tentar responder à Beatriz, é difícil isto. Nós fizemos uma análise de quase 400 canções do punk português, isto é, tentamos fazer uma inventariação das canções, das letras, das músicas, e tentamos analisar os significados daquelas letras. E é um trabalho, a meu ver, é surpreendente. Primeiro, é surpreendente por várias razões. Por exemplo, em termos políticos, é altamente contraditório, porque diz que o punk é político, é muito interventivo. Nós encontramos ali, sobretudo, discursos contraditórios e até hipopolítico ou subpolítico, porque quando se chega, por exemplo, às causas, as canções esboroam-se completamente. No caso do género, o punk é totalmente antagónico. O punk reproduz completamente o estigma de género feminino que existe na sociedade em geral. E noutras coisas, da família, o estereótipo da família, há uma reprodução incessante. Portanto, é um bocado o que eu disse há pouco, é tudo e nada, não é? Sobretudo, acho que uma manifestação, ou várias manifestações, que têm que ser localizadas no tempo e no espaço. E, portanto, é aí que podemos... o punk, dizia a Patti Smith, que o punk é uma forma de liberdade. E é. Porque, no fundo, o que eu encontrei nestas pessoas todas... entrevistas longas, muito longas. Estamos a falar de entrevistas que transcritas têm mais de 100 páginas. A grande parte do dinheiro usado, muitas vezes nós até falávamos, que era para transcrever as entrevistas. Do dinheiro que nos atribuíram foi para transcrições das entrevistas. As pessoas têm muita necessidade de falar, falavam muito, não é? E o que eu noto é que, de facto, há uma apropriação pessoal das coisas, do próprio punk. Isto é, para o José Serra, que é o tal rapaz do Aqui Del Rock, será uma coisa, para o Igor será outra, e portanto, mas há aqui vários referenciais comuns. Um deles é a questão do antissistema, ou a distância face ao sistema, e de diferentes maneiras, mas isso existe, e a questão da crítica sistemática. Para além disso, há vários escalões e há várias formas em função da idade, em função do género, em função da residência, local residência, em função. Mas ele é, como também disse, o género é local e global. E, portanto, cada vez mais há uma globalização e uma localização incessantes. Mas, para estarmos agora a falar de significados, mas tem muitos significados. Próximo bloco e... Olá, Paula, boa noite. Dá para ouvir bem? Dá para ouvir bem? Sim. Eu sou lá da Federal Fluminense, você vai dar um seminário lá. Infelizmente, a gente está longe de casa nesse período, então a gente vai perder. Eu vou fazer uma pergunta aqui pertinente a um campo que você falou, mas assim, passou um pouquinho rápido por causa da apresentação, e daí eu fiquei curiosa, que eu acho que enfim... É uma pertinência bem interessante. Você falou que é o segundo elemento de maior importância quando você estava investigando aí as cenas, que é a questão da, enfim, hegemonia masculina nessa cena e tal, né? E muito me chamou a atenção quando você falou essa questão, anotei aqui para eu, né, pontuar direitinho, a questão da Escola dos Estudos Culturais, como eles identificavam essa relação, porque tem essa questão dessa dicotomia da mulher estar, né, localizada ali, bem ligada à questão de
está ali no seio doméstico e familiar. E aí, quando ela passa a circular em cenas, ainda assim ela é subjugada, ela está num outro espaço e precisa, inclusive, ser legitimada enquanto mulher aqui do carinha lá do NAM, né? Porque ela começa a ter uma relevância da cena, como você pontuou, a partir do momento em que ela vai permanecendo e não necessariamente do papel dela e tal. E iniciando com essa questão dela ser, né, a namorada do carinha, etc. Aí, como você falou dessa relação com os institutos culturais, eu fiquei bem curiosa, porque tem essa questão do consumo no interior das residências e nos quartos. Eu fiquei pensando como seria isso, e eu acho que é curioso para a gente entender e tal, né, porque cena punk não necessariamente é quem não está mais próximo enfim, né, das pessoas ali que conhecem a cena própria, por exemplo, de Portugal, podem ter uma noção. E aí eu fiquei curiosa, porque isso me levou a pensar outras questões. Mas aí, bom, aí você explica, por favor. Obrigada. Ora bem, eu se bem percebi a questão que a interrogou, não é? A questão que a interroga, não é? É essa dimensão mais doméstica de uma esfera privada, é isso, das atividades que são levadas a cabo pelas mulheres e que não tinham uma visibilidade no caso dos estudos culturais primordiais. E isso é corroborado através desta nossa investigação. Sim, eu acho que isso é transversal um pouco a toda a questão de... Embora que é óbvio que as coisas mudaram, não é? Diz que as coisas mudam, sim, mudaram, mas há persistências. Eu acho que continua a haver, nomeadamente no que me tange, no caso do país, da realidade que eu vivo, é que há, obviamente, com uma grande evolução, no caso português, que passa, por exemplo, pela escolaridade. Neste momento, as mulheres ocupam, em termos escolares, têm muito mais qualificações, têm um capital escolar muito maior em Portugal. Mas isso, a meu ver, é uma falsa questão. Porque as mulheres continuam a não estar nos mesmos cargos de chefia que os homens e continuam a ganhar menos do que os homens, em situações idênticas. Pronto, isto é dados oficiais. E eu até tenho outra explicação, porque é que as mulheres, neste momento em Portugal, sejam mais escolarizadas do que os homens. A minha explicação é porque o desemprego, ou melhor, as oportunidades de trabalho são muito menores para as mulheres do que para os homens, para os rapazes do que para as raparigas. Inclusive, já fizemos trabalhos noutras esferas, por exemplo, em situações mais interiores, etc., onde, por exemplo, às portas das escolas estão empregadores para dar trabalho a rapazes e não a raparigas. Pronto, eu acho que a questão da desigualdade de género é uma questão premente no nosso Portugal hoje e ontem, de diferentes maneiras, como eu disse. E esta questão da invisibilidade feminina é uma questão que é importante falar nela e explicar o que é que as mulheres de facto fazem. Diz que a mulher em Portugal também, tipo, dentro das portas manda ela, fora das portas manda ele. Pronto, aquelas coisas, e isto acontece, por exemplo, não sei se aqui é igual, mas, por exemplo, nas contas da luz, contas do telefone, é geralmente o homem que tem o nome nas contas, e não a mulher. Isso acontece aqui? Não sei. Estão a perceber do que é que eu estou a falar? Não. Isto tem a ver com o público e com o privado, e com a gestão problemática disso que é feita, não é? E hoje ainda continua a haver, apesar de estarmos muito diferentes. E, portanto, eu acho que o que aconteceu é o seguinte: os Cultural Studies nem sequer falavam na questão feminina nas subculturas, o que é um erro, porque elas existiam. O que elas faziam era papéis, entre aspas, invisíveis, como continuarão a fazer hoje. Ou mais visíveis, hoje já temos mais guitarristas, mais baixistas, não é? Mas ainda continua a haver sempre o que o Bourdieu chama a dominação masculina, que é uma dominação, é uma espécie de violência simbólica que é perpetuada por todos nós, não é só dos homens e das mulheres, é todos nós, todos os dias contribuímos para isso.
não é? Não sei, eu pelo menos sou mãe de um rapaz de 20 anos e dou por mim, eu também reproduzo o modelo, não é? Em que uma vez li um texto que nascer cor-de-rosa, nascer azul. É super importante. E já repararam como é que é problemático? Vai-se para o hospital ter a criança, não é? E leva-se tudo pronto. É rapaz, vai azul, se é rapariga, vai cor-de-rosa. É problemático vestir o rapaz de cor-de-rosa em Portugal. Ao contrário, não. O azul, tudo bem. O cor-de-rosa é que é polémico. Já pensaram porquê? Claro, porque não é? O preconceito de género, a diferença de género é terrível. Os carrinhos para o rapaz, as bonecas para as meninas e... Pronto, todas estas coisas, isto está tudo interiorizado. E o que eu vos tentei mostrar é que também está no punk. Ou em outras coisas mais underground, mais alternativas. A lógica é a mesma. De diferentes maneiras, mas a lógica é a mesma. E é que essa questão entre o privado e o público é super importante. Do que eu tenho visto, as mulheres estão sempre a vender os fanzines nas casas, nos coletivos, elas têm aquele papel mais da alimentação, há aquela divisão sexual das tarefas, não é? E acho que isso ainda continua a verificar-se. Portanto, basicamente, acho que é isso. Era isso, então. Queria agradecer a Paula aqui pela fala, agradecer a vocês estarem aqui nessa noite de debates. Amanhã, então, retornamos às 10 horas aqui no Labtix com a nossa próxima mesa. Muito obrigada a todo mundo.